acontecimentos muito parecidos e que algumas pessoas usam e dizem são o mesmo acontecimento. E pode até ser que seja realmente. Pode até ser que seja, mas não é de certeza, certo? Trombetas e flagelos parecem ser momentos diferentes quando a gente lê Apocalipse, certo? A gente vai entender isso mais pra frente. Vamos abrir no livro de Apocalipse, capítulo 8. Em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo 8. Versículo 1. Amém? Em nome de Jesus. Então a Bíblia diz o seguinte, Apocalipse 8:1: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Certo? Então a gente vê aqui que vai começar um toque. Mas existe uma grande questão aqui, na verdade, 2 interpretações a respeito desse silêncio no céu. A que eu acredito, eu já falei para vocês, que já aconteceu, que vai acontecendo aí todos os selos sendo abertos, e no 7º selo, Jesus volta, e esse silêncio no céu, que eu acredito, é que os anjos vieram buscar a igreja. Amém? Isso é o que eu acredito, mas existe outra interpretação que eu agora vou falar para vocês. A outra interpretação é que a gente tem, a partir do 7º selo aberto, um silêncio no céu, um extasiamento, um temor e um tremor no céu, porque agora serão tocadas as trombetas e os juízos cairão. Então esse silêncio no céu pode ser interpretado de 2 formas: ou que os anjos vieram e o céu está em silêncio, porque o céu estava em adoração, aquela adoração toda, e os anjos agora vieram, ou que agora o céu está em silêncio, porque vai começar algo muito aterrorizante para a terra, né? Aí, se a gente for pegar esse daí, esse último que eu falei, ele vai ter implicação aí no temor pelo que ainda vem, né? No caso, seria iniciado realmente nas 7 trombetas. No caso, nas 7 trombetas, no 7º selo, então se inicia as 7 trombetas. Essa é a implicação de que se creia que esse silêncio é de temor pelo que vai acontecer. Então você tem que acabar assumindo que as 7 trombetas vão começar a ser tocadas na abertura do 7º selo. Você tem que assumir isso, se você disser que é um temor no céu pelo que vai acontecer. Agora, se você considerar como eu, que no capítulo 8, versículo 1, esse silêncio no céu é a vinda dos anjos, o céu parou, está em silêncio, porque Jesus veio, os anjos veio, todos vieram, aí não estamos considerando aqui o 7º selo, mas as 7 trombetas, então, elas não estão aí, elas estão jogadas lá para o 5º selo, abrindo o 6º. Está dando para entender? Tá? Pois é. Então, se você acredita que o silêncio no céu aqui é com referência ao temor pelas trombetas que ainda serão tocadas, então as 7 trombetas serão tocadas na abertura do 7º selo. Mas se você diz que, assim como eu interpreto, que é a volta de Jesus, porque finalizou os selos, acabou uma parte, a explicação da história do mundo, ali no versículo 1 do capítulo 8, então as 7 trombetas vão ser jogadas lá para o 5º selo, abrindo o 6º. Deu para entender? Certo. Então a gente localizou aí onde é que estão as trombetas, né? Certo. Então essas são as implicações temporais. Se você ficar com a interpretação de que esse temor pelo que ainda vem for no 7º selo,
o sétimo selo aberto, e aí vai começar a tocar 7 trombetas, você só tem essa base. Mas se você for considerar, como eu acredito, que as 7 trombetas estão jogadas lá no 5º selo, entrando no 6º, a gente tem muito mais base. Porque leia bem aí quando vai começar a tocar as trombetas, e aí olha o que diz no versículo 5, bem no finalzinho: e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos, certo? E terremotos. Olha o que diz no versículo 12, olha só: o 4º anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse. Então olha só os sinais que está acontecendo aqui. Volta bem no capítulo 6. Certo? Capítulo 6, versículo 12, que diz o seguinte, aí na abertura do 6º selo, diz o seguinte: vi quando o cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. Então você observa que os sinais que as trombetas vão trazendo são o mesmo que acontece quando é aberto o 6º selo. Então é por isso que tem muito mais base crer que as trombetas elas acontecem depois do 5º selo, entrando no 6º selo, certo? Então tem muito mais base aí. Se você for considerar que é só a partir do 7º selo, então você fica só com aquela lá do 8, certo? Só do 8, 1 e 2. Aí você perde um pouco de base. A gente vai começar a ler aí. Agora vamos começar a estudar realmente. Apocalipse 8, versículo 1. Mas antes de a gente ler isso aqui, eu quero lembrar vocês do que a gente estudou no estudo dos mártires no altar, que foi na abertura do 5º selo. E aí quando aconteceu lá, você viu que a gente estudou que existia no passado a grande tenda da congregação, onde existia 3 compartimentos, onde o primeiro compartimento era um altar, onde tinha um altar, onde era morto o novilho, e ali ele era morto ali e o seu sangue era derramado. E aí era queimado, e as cinzas e o sangue eram pegos ali, o sangue e as cinzas eram pegos lá no chifre, né? No chifre, não sei se vocês estão lembrando, certo? No chifre, e aí são trazidos para o segundo compartimento, que é chamado de o santo, né? Aquele lá é o pátio, esse aqui é o santo. E aí essas cinzas são derramadas em outro altar, que é o altar do incensário, certo? O altar do incensário. Então nós temos o altar de holocausto e o altar do incensário. E aí eram derramadas lá essas cinzas e o sangue era aspergido no véu, né? Porque quando saísse a fumaça do altar do incensário pelas cinzas, o sangue simbolizava o sangue de Cristo, que nos traz a passagem dessa fumaça que saía do incensário para o Santíssimo, que é o terceiro compartimento, certo? Então o sangue de Jesus que está aspergido no véu, que está entre o Santo e o Santíssimo, dá a passagem para a fumaça que passa do Santo para o Santíssimo. É o sangue que está aspergido que dá essa passagem, certo? Significa que Deus aceita a oração. No caso, a fumaça é a oração dos santos. Está dando para compreender? Certo. Então nós temos toda essa questão aí envolvida, tá bom?
A gente estudou isso já faz um tempinho. E é exatamente essa cena que a gente vê acontecendo aqui, a partir do versículo 3, que diz o seguinte: veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. Então observe só como é que está separado as coisas. O anjo, ele está sobre o altar, e tudo indica que é na terra, porque a gente viu que o primeiro altar de holocausto, ele se refere aonde? A terra, e o santo, o santíssimo, se refere ao todo como o céu. A gente viu isso, né? No caso, é como se o santuário que foi construído por Moisés, ele foi construído assim. É como se a representação de Deus fosse assim. Deu para entender? Então, nós temos aqui o pátio, o santo e o santíssimo. É como se o de Deus fosse assim. O santíssimo lá em cima e vem descendo o santo e a terra. Certo? Então é como se o anjo estivesse nesse altar inicial, que é onde? Na terra, recolhendo as orações, as cinzas, para botar lá no altar de ouro. No caso, ele está chamando aí o altar do incensário como altar de ouro. Então nós temos aí o altar, que ele está chamando aí, e ele está chamando o altar de ouro. São dois altares que ele está falando aí. Então, no caso, ele está pegando as orações de quem? Dos mártires, lá do quinto selo que a gente estudou, que foi aberto. Os mártires que clamavam a Deus, dizendo o quê? Senhor, até quando não vingas o nosso sangue? Quando o Senhor julgará? Quando o Senhor fará justiça? Então ele pega essas orações e todas as outras, e a resposta que Deus dá lá no quinto selo é qual? Calma, tem pessoas que ainda vão morrer pelo meu nome, ainda não se completaram todos. Quando se completarem todos, aí sim Deus vai fazer alguma coisa. No caso, é o que a gente vê aqui. Todos aqueles que tinham que morrer, que Deus já sabia que morreriam por causa do nome dele, fizeram o quê? Morreram. É certo que nem todos morrerão, isso é verdade, mas aqueles que iriam morrer pelo nome de Jesus, morreram, certo? Foram martirizados. E aí o anjo agora está recolhendo essas cinzas desse altar, que é a terra, representando a terra, e levando para o altar do incensário, que significa a passagem até a Deus, para Deus receber todas essas orações. É complicado, né, de entender? Dá uma bagunça na mente às vezes. Espero que você esteja entendendo aí. Então a gente vê aí no versículo 3 novamente: veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, no caso as cinzas, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, no caso o altar do incensário, que se acha diante do trono, certo? E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então a fumaça aí, como se ela estivesse levando essas orações, né, até o Santíssimo, lá na tenda que Moisés mandou construir, e no caso o anjo levando até a presença de Deus, né? Nós temos a passagem dessa fumaça, né? As orações, pedidos de justiça sendo levados até Deus. E nisso a gente se confirma aí que realmente isso acontece do quinto para o sexto selo, porque é como se fosse a resposta de Deus às orações do incensário, as orações lá dos mártires no altar, né? Lá do quinto selo aberto. Então aqui é como se o anjo estivesse recebendo agora todas as orações e iniciando a abertura do sexto selo, certo? O sexto selo. E olha só o que acontece. Cadê? Versículo
5. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. Então o anjo leva até Deus, até diante do trono, e agora as orações ouvidas por Deus serão respondidas. A gente lembra de Elias, quando Elias orou e do céu desceu o quê? Desceu fogo. A gente tem uma certa imagem aqui acontecendo meio parecida, né? Em que as orações chegam ao céu e fogo vai descer, né? E fogo vai descer. Então Deus respondendo a oração chega, o anjo pega o incensário, joga fogo na oração, no caso respondeu, e joga na terra, certo? E aí o que acontece? Versículo 6: então 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então os anjos, esses anjos estão com as trombetas, eles estão preparados para quê? Eles estão preparados para anunciar aquilo que foi jogado sobre a terra, certo? Está chegando o juízo. Então as trombetas de Deus, elas são para anunciar o pedido, o clamor de justiça feito dos mártires, né? A gente já estudou sobre isso. Na verdade não pode ser os mártires, porque eles morreram. No caso, é a vida deles que está contida no seu sangue, a exemplo do sangue de Abel, que clamava da terra por justiça, né? Porque a alma muitas vezes pode significar vida, e muitas vezes pode significar até mesmo sangue, porque partem do mesmo termo hebraico que é nefesh. Então no caso significa vida, ou sangue, ou alma, é o mesmo termo. No caso, a alma dos mártires só pode significar o seu sangue clamando, porque uma pessoa não vai estar morta clamando a Deus por justiça. Isso não tem muito sentido, porque ou, no caso, se essa alma está aí, ou ela estaria no céu em felicidade, ou ela estaria no inferno, no caso aí, recebendo a sua paga. Como ela clamaria a Deus por justiça? Não tem sentido, certo? Então os mártires estão mortos, e o que possivelmente está clamando é a sua vida. Deus olha para a história e vê o seu sangue derramado, e vê como se fosse um clamor vindo dali, daquela história, daquele sangue derramado. Deus olha como se fosse um clamor pedindo por justiça, e Deus fará a justiça. Ele envia o seu fogo, certo? A gente tem uma expressão aí que no finalzinho do 5, que diz assim: e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. O que isso significa? Vamos abrir no livro de Jó, capítulo 37. Jó, capítulo 37. Jó fica antes de Salmos. Jó, capítulo 37. Versículo 1. Amém? Diz assim: sobre isto treme também o meu coração e salta do seu lugar. Dai ouvidos ao trovão de Deus, estrondo que sai da sua boca. Ele o solta por debaixo de todos os céus, e o seu relâmpago até os confins da terra. Depois deste, ruge a sua voz, troveja como o estrondo da sua majestade, e já ele não retém o relâmpago quando lhe ouvem a voz. Quando a sua voz troveja, Deus maravilhosamente faz grandes coisas que nós não compreendemos. Então, esse trovejar, toda vez que o Apocalipse fala, esse trovejar e relâmpagos, significa a própria voz de Deus. Deus está lançando juízo sobre a terra. Deus está lançando aqui juízo sobre a terra, e por isso fogo vai cair, certo? Então isso aqui é a própria voz de Deus dando a liberdade para o fogo cair. E então houve um grande terremoto, certo? E começa a tocar as trombetas, no caso a abertura do 6º selo,
Entramos aqui, saímos de entre aqui no quinto selo, entramos agora no sexto selo. Vinícius, tem alguma coisa pra gente? Vamos abrir o livro de Ezequiel, capítulo 7, versículo 14. Ezequiel 7, 14. A gente vê meio que uma previsão. A profecia de Ezequiel parece que vem se cumprindo no Apocalipse. E, na verdade, praticamente todos os profetas, se você for estudar, eles vão citar trombeta. Eles vão citar alguma trombeta acontecendo. Então, toquem a trombeta, o dia do Senhor está vindo. É sempre nesse sentido. E aqui nós vemos Ezequiel, não é diferente, ele também fala um pouco sobre isso. 7,14 diz assim: tocaram a trombeta e prepararam tudo, mas não há quem vá à peleja, porque toda a minha ira ardente está sobre toda a multidão deles. Fora está a espada, dentro a peste e a fome. O que está no campo morre a espada, e o que está na cidade, a fome e a peste o consomem. Então perceba aí o que está acontecendo. A trombeta, ela anuncia que vai acontecer o mal, que vai vir a espada, que vai vir a fome, mas ele diz assim: mas não há quem vá à peleja. Você percebe que a trombeta, ela anuncia uma guerra. Ela anuncia guerra. Ela pode anunciar um culto a Deus, um louvor a Deus, um momento solene, mas a trombeta na Bíblia, às vezes, ela quer significar guerra acontecendo. Ezequiel também, capítulo 33. 33. O versículo 3. Diz o seguinte: e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo: se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Certo? Então, sempre que o mal vem, o atalaia tem que tocar a trombeta para anunciar que está chegando, né? No caso, tinha as grandes edificações, as grandes cidades, nos seus muros, suas torres, e quando vinha um exército contra uma cidade, quem que avisava que estava vindo alguém contra? Os atalaias. Eles tinham que anunciar. Não sei se vocês viram aí, lá nessa guerra, praticamente guerra acontecendo lá na Ucrânia e Rússia, quando estava avançando as tropas russas, o que começou a acontecer? Eles começaram a tocar barulho lá, como se fosse uma grande trombeta que tem lá no meio, se não me engano, na cidade de Kiev, né? Porque isso alerta o povo, isso alerta, certo? Isso alerta. Então, nos chama para nos esconder, para nos abrigar, para fugirmos do que está vindo, né? Para sairmos do que está vindo. Vamos voltar lá para Apocalipse capítulo 8. Então nós podemos ver aí que as trombetas, elas anunciam guerra,
Que guerra que está acontecendo? Está acontecendo uma guerra entre Deus e aqueles que estão perseguindo o povo de Deus. Porque aqueles que estão perseguindo, isso aqui é após o quinto selo. No caso, a besta já apareceu, no caso, o anticristo. E aqueles que adoram já seguiram. E aí nós temos os que adoram a besta e os que adoram a Jesus Cristo. E aí nós temos aí uma guerra. Quem serve a Baal? Quem serve a Deus? E a guerra está acontecendo. Mas quem se preparará para a peleja? Né? Porque quem vai contender contra o braço do Senhor? Né? Deus é muito poderoso. E Ele parte para a peleja contra o mal, contra a idolatria, contra a feitiçaria, contra todo aquele que se põe no lugar dele. Certo? Deus é Deus Senhor dos exércitos. E Ele é Deus de guerra. E naquele dia, Ele se levantará em suas carruagens para atacar o mal. Certo? Que nós não estejamos apegados ao mal. Amém? Porque terrível, como a Bíblia diz, é aquele dia. Terrível é aquele dia. Mas só que aqui a gente não tem toda essa completude. Você vai entender por quê. Olha o que acontece. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo de mistura com sangue, que foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu o quê? A terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse. Está bom até aqui. Você vê que as trombetas, elas sempre atacam o mundo inteiro, não é verdade? Né? Não. Elas atacam a terça parte. Elas são como se fossem um aviso de Deus, né? Elas são um aviso de Deus. O juiz está chegando, o anjo toca, pam, e aí acontece uma coisa, pam. Ó, isso aí é um aviso, né? É um aviso das pragas que estão chegando, certo? As pragas que estão chegando. Então a gente vê aí que o primeiro anjo, quando ele toca a trombeta, ele fere as árvores, as ervas verdes, certo? O segundo, ele ataca o quê? É uma montanha ardendo em chamas que é atirada no mar e destrói as embarcações. A terceira é uma estrela que cai aí nas águas e as águas se tornam amargosas. E a quarta trombeta, a gente vê aí que o sol e a lua se escurecem, certo? No caso, as estrelas, né? A lua e das estrelas, certo? Há duas interpretações a respeito disso. Eu vou mostrar para vocês e eu não tenho uma certa para crer sobre isso aqui. Mas pode ser que seja as duas, pode ser que signifique. O Apocalipse é um livro profético simbólico que pode ser entendido de algumas formas, né? E pode ser que ele queira dizer duas coisas,
né? Apocalipse é um livro que tem que ser esquadrinhado, lido e procurado entender. Então pode ser as duas interpretações que eu vou dar aqui. A primeira é que essas 4 trombetas, elas vão atacar aí o meio ambiente, no caso as ervas verdes, as árvores. A segunda irá atacar o comércio, porque a grande montanha dele chama-se, cai sobre as águas e destrói terça parte das embarcações. As embarcações é que era feita os comércios da época, certo? Então, destruição dos comércios. E a terceira vem a água que se torna amargosa. Nós temos um ataque aos recursos naturais, no caso a própria água potável, né? A água potável. E o último, o ataque à visão, no caso Deus escurece tudo, né? Escurece tudo. Essa é uma das interpretações, trazendo as 4 primeiras trombetas como agindo na natureza, certo? Agindo na natureza e consequências nos humanos. Já na 5ª trombeta, que a gente ainda não leu, ele já vai trazer só para os humanos. Essa é uma das interpretações. A outra interpretação é que tem muito sentido, para falar para vocês, é que essa primeira trombeta, ela está falando da grande apostasia, certo? Da grande apostasia. Porque olha só o que diz no capítulo 9, o versículo 4, diz o seguinte: e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então é como se ele estivesse separando o povo de Deus daqueles que não têm o selo de Deus na fronte. É como se ele estivesse separando aí. Então essas árvores verdes, essas ervas todas representam as pessoas que dizem que estão servindo a Deus. E os outros são os que não têm o nome de Deus na fronte. Se não tem o nome de Deus, consequentemente tem da besta. Então a gente vê que, se for considerado dessa forma, então a primeira trombeta, aí no caso, está se tratando da grande apostasia que acontecerá. A grande apostasia que acontecerá, que será queimado parte das árvores, parte das ervas verdes, no caso daqueles que se dizem povo de Deus. Porque se você for ver lá no 6º selo, você não precisa ler, mas eu vou ler aqui, diz o seguinte: as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada pelo vento forte deixa cair os seus figos verdes. No caso é como se estivesse sacudindo a figueira, e aqueles que não são de Deus não permanecerão firmes, sairão, cairão, ou na linguagem das trombetas, serão queimados. Deu para entender? Certo? Então se refere a uma grande apostasia. E eu confesso que esse aqui tem mais sentido na questão da explicação pela própria Bíblia, tá certo? E a gente tem a segunda trombeta, que realmente pode se referir a comércio, porque essas embarcações e essas montanhas, ela traz uma certa ideia de poder aquisitivo, né? E no caso elas caem em fogo flamejante e caem sobre os povos, certo? No caso aí a gente tem governos caindo, comércio caindo, pobreza, escassez, ou se a gente quiser falar também, cavalo preto do Apocalipse, né? Então a gente vê tudo isso acontecendo. A terceira trombeta que vai acontecer é que as águas se tornam amargosas. Aí no caso dessa outra interpretação que eu estou dando aqui, essas águas amargosas, elas simbolizam nada mais, nada menos que as águas simbolizam povos, no caso amargosas, as pessoas que se tornaram amargas. No caso,
o amor de quase todos se esfriaria. Então, essa outra interpretação traz dessa forma, certo? E por último, a gente tem o sol, a lua e as estrelas que param de dar o seu brilho. Param de dar o seu brilho. Ou seja, as pessoas se tornaram amargosas e agora guerras e fome, porque o comércio foi atacado, e pessoas que não são de Deus são tiradas, e agora toda sorte de mal está acontecendo, e Deus os entrega à escuridão. No caso, os entrega ao mal. Então essa é essa segunda interpretação, num sentido profético, traz, certo? Então pode significar a primeira, que são ataques naturais, as coisas naturais. Pode ser a segunda, que pode ser uma linguagem profética, ou pode ser as duas coisas. Apocalipse tem que ser estudado, tá certo? E não tem uma resposta certa qual a interpretação é a correta ou se as duas são corretas. Eu chamo vocês para acreditar nas duas, né? Porque fica melhor e aí tem base aí nos dois e não entra em contradição, certo? A gente vê aí no finalzinho da quarta trombeta que diz o seguinte, versículo 13: vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Coitados dos que moram na terra, porque agora vai vir 3 anjos aí com vozes de trombeta pesadas. Então já aconteceu porque atingiu terça parte, matou parte da população. Terça parte, matou parte da população. Terça parte, matou outra parte da população. A população mundial está cada vez o quê? Diminuindo. A população mundial está cada vez diminuindo. E ele diz ainda, coitados, porque ainda vão vir 3. Ainda vão vir 3. Ai dos que moram sobre a terra. Ele diz o seguinte, capítulo 9, versículo 1. O 5º anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Quem que é essa estrela caída? Quem vocês acham que é? É o próprio Satanás. É o próprio diabo. Certo? Acontecerão agora coisas terríveis na terra, irmãos. É importante falar que Jesus já conquistou essa chave. Jesus já conquistou ela. Mas nesse dia, Jesus dará ela, emprestará, na verdade, a Satanás. O abismo, pelo que a gente entende por toda a Bíblia, um estudo completo da Bíblia, não em partes isoladas, mas um estudo completo da Bíblia nos leva a crer que o abismo se refere à própria terra. O abismo se refere à própria terra, que agora está entregue à escuridão. O abismo se refere à própria terra. E agora nós temos o poço do abismo, no caso debaixo da terra, que está querendo se referir, em que a chave é dada, e aí vai acontecer o que vai acontecer agora, né? No caso, a estrela caída, ela não está caindo, é uma estrela caída, tá? Ela não está caindo, ela já é uma estrela caída. A queda de Satanás já é algo certo, já aconteceu, está no passado. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída no céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar.
Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. No caso, o escorpião, ele vai dar aquela picada dele, né? E a pessoa, ela vai sentir dor, não vai? Ela vai sentir dor. Mas só que é tirado uma das coisas que vai causar aí, no caso, o veneno do escorpião, né? Versículo 4: E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Então você observa que quando isso acontecer, quando a 5ª trombeta for tocada, ai da terra, porque demônios serão soltos, e aqueles que não têm o selo de Deus na sua fronte é que padecerão. O povo de Deus que passou, no caso aí, a 1ª, a 2ª, a 3ª e a 4ª trombeta sofrendo, porque são trombetas de questões universais para toda a terra. A 5ª trombeta é referente somente aos que não são de Deus. Os demônios sairão para atacar e atormentar a vida dos que não têm o selo de Deus. Esses gafanhotos, eles se referem realmente a forças demoníacas. E detalhe, eles não vão matar. Deus não dá permissão para eles matarem. Eles vão fazer o quê? Atormentar. Atormentar. E como é que o inimigo faz isso, irmãos? Os demônios, no caso aqui, eles vão vir, no caso, essa abertura, os demônios já estão na terra, irmãos. Mas eles agem aqui, acolá. Aqui, acolá. Nesse caso aqui, eles serão soltos para atacar. Serão soltos para atacar. No caso, nós temos como que o mundo espiritual aberto aos olhos, certo? Porque eles irão atacar. Ou pode ser que não seja questões espirituais. Ou pode ser que não seja questões que dê para se ver. Essas são as duas interpretações. O mundo espiritual é aberto, ou simplesmente são só tormentos mentais. No caso, os gafanhotos são realmente demônios, no caso o inimigo, que se levanta na sua nuvem tempestuosa para confundir as mentes, para levar as pessoas ao mal, para levar as pessoas à idolatria, e agora eles vêm para atormentá-la justamente por terem feito isso. A gente tem uma referência aí de tormento, é no livro de Naum. Onde é que fica Naum? Aí fazer que não sei. Naum. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum. Naum capítulo 3. Naum capítulo 3. O versículo é o 14. Diz o seguinte: tira a água para o tempo certo, para o tempo do cerco. Fortifica as tuas fortalezas, entra no barro e pisa a massa, toma a forma para os ladrilhos, ou seja, constrói uma proteção. Versículo 15: no entanto, o fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, consumir-te-á como o gafanhoto, ainda que te multiplicas como gafanhoto e te multiplicas como a
locusta, ainda que fizeste os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. No caso que está se referindo ao inimigo. Quem são, irmãos, esses negociantes? Está aí bem no versículo 4, diz assim: tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Esses são os negociantes que fazem negócio com a meretriz, no caso, com o povo da terra prostituído, ou ainda, podemos dizer, com o povo da terra em idolatria. Estes são os negociantes que fazem negócio com ela, certo? E aí os gafanhotos vão vir, só que lá eles não são dados ordens para eles matarem. Isso aqui é no sentido de tormento, fogo virá. Vou voltar lá para o Apocalipse. Então, no caso aqui, ele fala do próprio inimigo, do povo de Deus. A gente sabe que o nosso inimigo não são pessoas. Quem são os nossos inimigos? Principados, potestades e hostes da maldade. Esses são os inimigos do crente. É contra eles que nós oramos, que nós combatemos, que nós repreendemos, que nós mandamos eles embora. Amém? Eles não têm poder sobre a nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Mas coitados daqueles que não são de Deus naquele dia. Amém? Versículo 9. Vamos continuar aí. Então eles começam a atormentar. O versículo 6 diz o seguinte: naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Você observa como isso aqui se cumpre lá no sexto selo, como realmente as trombetas estão lá, porque é lá que os reis, príncipes estão dizendo: caí muito sobre nós, nos esconder da face do Cordeiro, né? Então a gente vê aqui que eles buscam a morte. Os gafanhotos estão lá, os inimigos, atormentando, frescando, trazendo mal sobre a mente e toda sorte de mal para atormentar as pessoas de todo tipo de forma, né? Para atormentarem as pessoas, mas não irão morrer. Por que não irão morrer? Porque está sendo anunciada uma guerra, e quem destruirá será o próprio Deus. Será o próprio Deus. Nós vemos na Bíblia um Deus que é amor, um Deus que chama para arrependimento e que diz: me busquem enquanto vocês têm tempo. Um Deus que nos chama para perto dele, que diz: eu quero salvar vocês, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar. Nós temos um Deus que nos chama, mas quem não se arrepender, irmãos, sofrerá, porque Deus chamou. Deus é aquele pai que diz: sai daí, senão você vai apanhar. Não pega aí, senão você vai levar um choque. Então Deus é esse pai que tem avisado, e quando chegar o dia, chegou o dia, e ele tinha avisado, né? Então fiquemos atentos à voz de Deus que nos chama a cada dia para mais perto, em nome de Jesus. Tenhamos o selo de Deus em nossa fronte. Amém? Em nome de Jesus. Olha só, versículo 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a peleja, e na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças, como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, e muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões, e ferrão.
na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. É importante falar que esses 5 meses não são 5 meses, podem ser 5 meses completos. A religião pode tomar esse número aqui como literal. Os 5 meses aqui é nada mais nada menos do que a vida, o tempo de vida de que um gafanhoto é desde o larva até o final da sua vida. E o gafanhoto nessa época toda ele dura mais ou menos 5 meses. Não a vida do gafanhoto, mas desde o larva até o fim da sua vida, dura aí em média 5 meses. Ou seja, eles terão tempo para atormentar. Versículo 11: e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Se você for ver o que significa esses nomes, o nome desse anjo, Abaddon significa destruidor. Destruidor. É por isso que quando a Bíblia fala lá dos dízimos das ofertas, ele diz que repreenderá o devorador e o destruidor, porque naquela época os gafanhotos eram o quê? Que atacavam as plantações, e as plantações que eram o dinheiro daquele povo, né? Era o mantimento deles. Então, no caso, Deus dizia que se quem devolvesse o dízimo, quem fosse fiel, Deus iria o quê? Repreender o devorador e o destruidor, que no caso faz referência até mesmo aos gafanhotos. E aqui ele traz uma imagem parecida com isso, que no caso, quem reinará na vida desses aqui será